Vem cá, cozinha é muito mais que apenas um cômodo da casa, tô certa? Claro que tô. Pode ser um lugar afetivo, aconchegante, para reunir a família, um momento culinário com os amigos. Então hoje, pessoal, nós vamos saber algumas dicas na hora de construir ou de reformar a sua cozinha com o arquiteto Christian Sica. Boa tarde, Christian, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Que bom. Vamos lá, então, Christian, conta pra gente primeiro qual que é a importância de ter uma cozinha bem planejadinha. Vai lá. Primeiro passo é para a gente poder entender como funciona esse ambiente, né? Uma cozinha bem planejada é uma cozinha que otimiza espaço e, além do mais, a gente consegue otimizar valores, né? Custos para essa cozinha. Então, às vezes, uma marcenaria bem planejada, a gente reduz custo, não extrapola tanto o orçamento da obra. Mas o mais importante mesmo é otimizar os espaços que aquele ambiente vai ter, que nem sempre é tão grande, né? Entendi. Agora, por exemplo, assim, para quem quer ter aquela cozinha dos sonhos, sabe? O que é melhor? Começar uma construção do zero ou reformar a que já tem lá? Dos sonhos eu acho mais fácil começar do zero, mas eu preciso entender qual é esse sonho teu, né? Às vezes o teu sonho é uma bancada na cozinha, no meio, né? Uma ilha, então a gente consegue aproveitar a sua cozinha e transformar essa ilha, essa bancada, que é o seu desejo, é o seu sonho. Às vezes é um eletrodoméstico, é uma geladeira muito grande, então primeiro eu preciso entender qual é o sonho desse cliente. Mas assim, aquela cozinha dos sonhos mesmo é mais fácil a gente começar do zero, né? Entendi. A reforma, ela dá mais trabalho, digamos assim, muitas vezes? Mais dor de cabeça? Será, Christian? Eu acho que a reforma, ela demora mais, sabe? Porque você tem que... É uma caixinha de surpresa quando a gente está reformando. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, uma cozinha planejada, do zero, onde a gente tem um espaço limpo para trabalhar, ela acontece, às vezes, muito mais rápido, né? Entendi. E assim, quando a pessoa ainda está fazendo o planejamento, o que é o fundamental? Fazer primeiro, quando está planejando a cozinha, já ter essas ideias do que vai ter nesse espaço? Eu acho que assim, quando o cliente está pensando em projetar uma cozinha, a primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, o que te incomoda hoje na sua cozinha? Para a gente não poder repetir o que acontece de errado na cozinha dele. Então, a minha cozinha hoje não tem uma bancada de muito espaço. Então, a gente vai corrigir esse erro para que na próxima cozinha a gente consiga fazer uma bancada maior. Então, a gente consegue corrigir alguns erros dessa cozinha que ele já tem. Ah, mas eu não tenho uma cozinha. Mas você já viu alguma cozinha em algum espaço? Você gosta da ilha, gosta da cozinha, a janela com pia na janela. Então, a gente vai corrigir algumas coisas que esse cliente tem nessa cozinha que está errado. Né? Tá, e para ter uma cozinha linda e maravilhosa, tem que ter muito espaço para essa cozinha ou cozinhas pequenas também podem ficar dos sonhos? A gente consegue. Hoje em dia os apartamentos eles nem são tão grandes, né? Então a gente consegue otimizar bastante o espaço dessa cozinha e às vezes as cozinhas são interligadas com a área de serviço. Então uma cozinha pequena tem o seu valor. A gente consegue otimizar bastante os armários. Hoje a gente tem bastante estrutura de marcenaria que facilitam essa cozinha ser mais dinâmica, né? Mas eu acredito que a cozinha pequena tem o seu valor também. A gente está vendo algumas imagens, por exemplo, de cozinhas, né? Nossa, uma mais linda que a outra. E a gente está vendo também a questão da integração. Olha só, a cozinha e já o espaço ali onde o pessoal vai fazer o jantar, né? Vai comer, enfim. Isso está cada vez vindo mais forte também, essa integração? Eu acho que essa história da sala de jantar, ela caiu um pouco porque as famílias estão menores, né? Então, a gente precisa ter esse convívio mais próximo com o familiar. Então, essa mesa de jantar na cozinha, essa bancada para a gente poder almoçar, ela veio com bastante força porque a gente consegue também reduzir o espaço da casa. Eu acho que a cozinha e a sala de jantar integrada são um dos maiores pedidos dos clientes hoje no escritório. E fica tão lindo, né? Nossa. Fica. E a maior preocupação dos clientes hoje é quanto a questão de gordura, questão de sujeira. Mas hoje a gente não faz mais as mesmas coisas que a gente fazia antigamente na cozinha, né? Grandes frituras, grandes movimentações. Hoje a gente tem uma tecnologia de um equipamento dentro da cozinha que favorece não ter mais gordura, não ter menos movimentação. Então a gente consegue ter uma cozinha planejada, integrada e limpa. Quando a gente fala para a cozinha, por exemplo, em relação a cores, iluminação, o que a gente tem que levar em conta, Christian? Na real, é o desejo do cliente. A minha função como arquiteto é tentar corrigir alguns pontos de iluminação, lógico que para essa comida tenha um destaque, né? Para que esse alimento fique mais visível e mais bonito, mas assim, o cliente pergunta, o que você acha que eu faço de cor? O que você gosta? Se você gosta de vermelho, vamos adaptar o vermelho para a sua cozinha. Então, nossa função como arquiteto é corrigir alguns pontos dessa cozinha, mas não deixar de dar atenção para esse sonho do cliente. Então, não existe o limite, céu é o limite, né? Mas é lógico que as cozinhas mais pedidas hoje são as cozinhas em tons de cinza, pedras escuras e muitas pedras brancas, né? Mas é o cliente que manda ali nesse projeto. Entendi. E a decoração, ela também tem que casar junto com o projeto da cozinha. A decoração faz parte porque, às vezes, o cliente tem um desejo de uma cozinha mais romântica, uma cozinha mais
pop rock, uma cozinha mais gourmet. Então, é a característica daquele cliente que vai fazer com que seja o cartão de visita dele, né? Quadros de família, fotos. Então, quando a gente está finalizando essa cozinha, entra todos esses detalhes de decorações desse cliente que vão fazer toda a diferença e dar a característica para esse espaço dele, né? Perfeito. A gente abordou aí a questão da decoração, das cores, mas quando a gente fala, por exemplo, de reforma, o que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, quando está fazendo uma reforma em casa, seja da cozinha ou de algum outro cômodo? Não contratar um arquiteto também. Nós precisamos de um projeto. Um planejamento para a cozinha faz com que você economize dinheiro na hora dessa marcenaria, economize tempo e saúde, porque vai te dar problema, vai te dar um estresse, né? São vários fornecedores envolvidos, é o marceneiro, é o cara do granito, é a iluminação, é a hidráulica. Então, assim, o profissional que trabalha com isso, tanto o arquiteto quanto o design, ele vai estar apto a corrigir e levar todos esses profissionais juntos. Então, o primeiro passo é ter um planejamento de projeto. Por menor que seja, a gente precisa planejar essa cozinha para otimizar tempo e dinheiro. Isso. Aí você tocou duas coisas fundamentais, o tempo e o dinheiro. Vai começando pelo tempo. O tempo, geralmente, quanto tempo para reformar uma cozinha? É difícil falar quanto tempo demora, porque a gente não sabe, vamos pensar no tamanho dessa cozinha, mas uma cozinha hoje é um dos ambientes da casa que mais demoram. Porque a gente precisa que essa cozinha seja montada e planejada para que a empresa de granito venha montar o granito, para que as portas dessa cozinha estejam colocadas, para que entre o vidro. Então, a gente precisa que todos esses equipamentos da cozinha já sejam previstos antes para que eles encaixem no lugar. A gente precisa ter o tamanho da geladeira, a medida do forno, voltagem. Então, tudo isso demanda tempo. É diferente de um closet que você recebe com a marcenaria e coloca a sua roupa ali. Então, a cozinha demanda muito mais planejamento porque envolve outros profissionais, né? Se a coifa não está funcionando, por que a coifa não funcionou? Então, a cozinha, às vezes, ela tem equipamentos que são muito caros. A gente precisa prever esses equipamentos e a instalação, né? Não adianta eu querer uma máquina de lavar louça se eu não tenho um ponto específico para água e esgoto daquela máquina. Então, tudo é uma questão de planejamento. E economia, porque depois, para quebrar esse ponto, demora muito, né? Refazer, né? E o que está em alta agora? Porque armários, por exemplo, nós já tivemos armários que eles não ficavam tão altos, não ficavam tão perto do teto, outras vezes agora armários que vão até o fim. O que está tendo em alta agora? Então, os clientes estão pedindo muito lá no escritório para nós a dispensa. A dispensa veio, né? Porque assim, o que acontece? Separada da cozinha. A gente até teve algumas fotos que mostraram a dispensa. Porque a gente consegue otimizar espaço de marcenaria nessa cozinha. Essa cozinha já não fica com uma marcenaria tão grande. E nessa dispensa a gente pode trabalhar com um sistema de cremaleira, que são aquelas prateleiras que vocês vão regulando, o cliente vai regulando. Então a gente diminui a quantidade de armários na cozinha, deixa uma cozinha muito mais limpa e organizada. Então toda a parte de alimentos está dentro da dispensa. E a dispensa, um espaço muito pequeno, já resolve. Então, a marcenaria da cozinha fica mais barata e a gente deixa o espaço mais limpo e a gente consegue ter uma bancada maior, muito mais utilidade nesse espaço. Até porque aquela história da escada, né? E escada para cá, escada para lá, para subir, para pegar e tal. Às vezes você acaba nem pegando as coisas que estão mais em cima na cozinha, digamos assim, porque daí dá preguiça, né? A cozinha ela tem que ser algo funcional. E quando a gente começa a projetar a cozinha na casa do cliente, eu olho a cozinha dele e a gente começa a abrir os armários, né? Metade dos armários não servem para quase nada ali, eles são só ocupando espaço. Então, tudo isso dentro de um armário vertical bem planejado ou dentro de uma dispensa faz com que você reduza 50% da sua próxima marcenaria da cozinha e isso dá custo. E isso reduz muito custo. Custo de marcenaria, custo de granito, custo de tudo. Então, o planejamento começa entendendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua cozinha, para você não repetir. E o que está mais em alta também é colocar o fogão e a pia na ilha ou eles na bancada, próxima à parede? A gente usa muito na ilha, né? Porque, como eu te falei, as famílias estão menores, então quanto mais próximos dessa parte de cozinha, você tem uma integração muito maior, né? Então, os apartamentos hoje, eles não têm mais aquele espaço gourmet, aquela sacada toda aberta. Então, a gente usa esse espaço da cozinha para receber. Então, ela funciona como espaço de gastronomia, um espaço de receber as pessoas, e a ilha funciona muito melhor para que você tenha esse espaço de convívio. Mas sempre tem quem gosta da pia na janela, quem quer o fogão um pouco mais recuado, mas o que mais pedem hoje no escritório é a ilha, né? Com aquela cozinha e com aquela bancada. A pia, a gente vê muito, por exemplo, que nos Estados Unidos, a pia com duas bocas, né? Aqui no Brasil, acho que não pegou tanto isso, né? Porque a gente não tem muito espaço. Porque a pia com duas cubas, ela funciona muito bem, né? Mas a gente precisa de uma cozinha maior. Hoje os apartamentos são menores, as casas estão diminuindo de tamanho, mas quando a gente tem um espaço muito grande, o que a gente faz? A gente tira as duas cubas e coloca duas separadas. Uma na frente do gourmet, para uma lavagem de mão rápida, ali perto do fogão, e a que fica mais próximo da janela, mais recuada, que tem uma profundidade um pouco maior para a louça ficar ali. Mas a de duas
funciona, mas a gente não tem muito espaço, então a gente distribui essa cuba dentro desse espaço na cozinha, né? É aquela que já vai aproveitando, vai falando dos eletrodomésticos, né? Aproveitar a vinda do Christian aqui, né? E em relação ao fogão, o que tá mais em alta? É o elétrico, o fogão convencional, o que é? A gente tem o fogão a gás, que é o campeão, né? Mas assim, a gente está mudando muito para o elétrico porque a energia solar está vindo, né? Então está substituindo muito esse gás pela energia solar. Mas para um fogão elétrico, o cliente precisa se adaptar ao cozimento do fogão elétrico. Porque tem que ter uma troca de panelas, é uma cocção diferente, é um outro ritmo de cozinhar, sabe? Mas a gente está mudando muito para o fogão elétrico, principalmente porque as casas novas que estão vindo com energia solar. O cliente quer economizar, trazer tudo para energia elétrica. Que legal. Em vez do a gás. Ou seja, tudo vai do planejamento mesmo. Tudo vai do planejamento. O fogão elétrico é muito mais caro, né? O fogão a gás é um pouco mais barato. O fogão elétrico, às vezes, ele é muito superior, não entra no orçamento. Então, a gente, por enquanto, vai pôr o fogão a gás, deixa o ponto a gás, mas futuramente faz a troca para o fogão elétrico. Já deixa tudo preparadinho. Já deixa tudo preparado. Então, mas para esse fogão elétrico entrar, eu preciso de uma tomada 220, tem que ter um cabeamento, tem que ter tudo específico, né? Não adianta eu depois encaixar ali e começar a fazer a verdadeira gambiarra. Né? Aí não dá. Por isso que você falou que a questão, gente, é fazer, por menor que seja a obra, fazer um planejamento bem feito, mesmo que seja daqui, sei lá, 1 ano eu vou colocar isso, ou sonho em colocar isso. Pronto, já deixa tudo certinho, porque aí não sai caro, né? E outra, os clientes já têm medo de, vai sair muito caro o projeto, mas quanto o profissional caro é muito mais caro, né? Então, assim, um projeto errado sai muito mais caro. Então, o planejamento faz com que a gente conte centavos por centavos desse projeto. O que é o caro, né? É um investimento, né? Você está investindo no teu bem-estar, na tua cozinha, no teu aconchego. E a gente tem clientes no escritório que gastam 100, 200 mil reais em cozinhas, né? Então, assim, existe um planejamento muito alto, mas tem aquele cliente que quer gastar 10. Então, desde o que gasta 10 a 200, precisa de um planejamento. Às vezes, o que vai gastar 10 vai demorar mais tempo para fazer a cozinha, mas ele está lá com o projeto e o planejamento tudo bem impecável. Que legal. Muito obrigada pela presença. Imagina, Passa teu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar foto de cozinha para você, vai lá. Manda lá, é Christian Sica e tem lá no Instagram bastante coisa legal. A gente posta bastante vídeos e dicas de cozinhas lá. Perfeito. Obrigada, uma excelente semana, viu? E até uma próxima, Christian. Tchau, tchau.